Terça-feira, 6h30 da tarde, começando mais um Radar nessa véspera de feriado. E, aliás, não acho que podia ser assim todas as semanas, tipo, trabalha 2 dias, folga 1, volta, trabalha mais 1 e trabalha mais 2 e final de semana. Seria bom, seria ótimo, principalmente para quem folga, porque o Radar não vai parar nem no feriado. E amanhã estaremos com tudo aqui, com banda ao vivo, convidados e vídeos e tudo mais. E no programa de hoje, tu confere o que anda rolando na noite de Porto Alegre ou o que não anda acontecendo por causa da série de fechamentos de bares lá na Cidade Baixa. Tu também curte um musical exclusivo do Radar com a banda Macaco Bong. Começando com o seguinte, uma nota lembrando, Black Sabbath já mostrou uma música nova, inédita do próximo álbum, que será uma apresentação ao vivo que eles fizeram lá na Austrália. O nome da música é Metademic, é a faixa bônus do disco 13, previsto para ser lançado ainda em junho desse ano. Lembrando que a banda se apresenta no dia 9 de outubro no estacionamento da Fiergues, aqui em Porto Alegre, com sua formação clássica, com exceção do baterista Bill Ward, que foi substituído pelo Brad Walk, que é o baterista do Rage Against the Machine. E lembrando que também tem a abertura do Megadeth, confere aí uma das clássicas do Sabbath.
o Ragamano Coiá se apresenta hoje no Supapo Poético Ponto Negro da Poesia. O evento começa às 7h30 da noite com exposição, espaço para alimentação. Logo após tem a exibição do curta-metragem da Colônia A Cidade Negra, dirigido pelo Paulo Ricardo Moraes, o baiano, que também é escritor, jornalista e poeta, e é outro dos convidados do sarau. E como é que vai rolar a função lá hoje, mano, Ragamano? Depois, a partir das 8 tem essa função poético-musical, né, cara? Isso, é. Aí tem o pessoal que faz uma interação com o público, né? Tem o varal de poemas. A rapaziada chega lá e se quiser declamar um poema seu, que tiver na cabeça, ou então se não quiser, pode pegar um poema que eles disponibilizam lá. Hoje provavelmente serão vários poemas do professor Paulo Ricardo, né? E aí depois a gente chega fazendo um som lá, Ragamano Coiá. Logo após toda a exposição aí dos poemas do professor Paulo Baiano e o documentário, né? Ragamano Coiá. Lembrando, né, cara, que a função toda dos poemas e de toda essa atividade, ela tem sempre uma interligação com a cultura negra, né, cara? Então, tipo, são poetas ou que tratam da questão ou que realmente são negros, né, cara? Tem essa preocupação lá. É uma iniciativa ali da Associação Negra de Cultura, né? O pessoal tá tentando promover a imagem positiva, né, do povo negro e mostrar todos os poetas, todas as poetisas, todo o pessoal que produz cultura em Porto Alegre. Passa pelo sarau, já tivemos lá o Giba Giba, Wilson Ney, W Negro, Mariette Fialho, uma série de artistas passaram por lá. E graças a Deus hoje estou tendo o prazer de estar lá junto com o professor Paulo Baiano. Pô, essa vai ser a segunda edição desse ano, né, cara? Vai estar mostrando o teu som que perpassa por várias coisas, várias misturas de ritmos, todas a origem ali da música negra, né? Como é que é a jogada do teu som, cara? Exatamente, eu comecei com hip hop, né? Mas aí o cara vai depois estudando e correndo atrás. Eu, graças a Deus, hoje tenho também pessoas que me acompanham e que só engrandecem o meu som, né? Hoje, por exemplo, estou aqui com o Snad Prates, Marcelo Sete Corda, veio diretamente de Floripa e vai fazer esse som aí lá. Então, juntando todo esse time aí e mais as influências da Black Music, que vai pelo rap, pelo reggae, pelo ragamuffin, e isso aí é o que a gente vai apresentar lá hoje pra rapaziada. Daqui a pouquinho, né, cara? Então vamos fazer o seguinte, antes da galera ir pra lá, ou pra quem não vai pra lá, vamos fazer um som aí, Ragamano Coiá? Vamos fazer um som. Quero mandar um abraço aí pra rapaziada, comunidade, a minha comunidade lá IP1, toda essa rapaziada aí. Tamo junto, rapaziada. Aí é que eu te falava, cabecinha. Lembrando a todos e todas, então, não esqueçam, Supapo Poético hoje, a partir das 19h30, Associação das Entidades Carnavalescas, ali na Ipiranga. Chega chegando para compor com a gente e viva a sua vida numa boa. Então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, viva a sua vida, então viva a vida. Viva, então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, viva sua vida numa boa, viva sua vida numa boa, meu irmão. Procure um caminho, busque uma solução. Sei que é difícil viver nessa loucura e a realidade dessa vida é muito por encontro. E uma saída, busque uma alternativa. Eu mando na minha rima uma mensagem positiva. Viva sua vida, eu digo pra você. Eu venho lá do beco, lá do IP. Olhe pra trás e veja tudo que passou. Quantos homens já morreram, quanto sangue já rolou. Quantas vidas que foram perdidas, subtraídas. Então se liga na vida bandida, se liga e veja o destino que outros manos já tiveram. Lembre dos conselhos que outros manos já disseram. Descanse o seu gatilho, procure a sua paz. Viva sua vida, meu rapaz. Então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, viva a sua vida, então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, viva sua vida numa boa.
Não quero dar uma lição, eu só falo a real, porque só quero ver os manos todos na moral, batalhando e lutando pela sua família, tirando uma onda sempre junto da sua mina. A vida é muito curta pra ficar aí perdida, então não perca tempo com a vida bandida. Olhe pra si mesmo, para dentro de você. Felicidade é muito mais que dinheiro e poder, eu sei. A sociedade nos julga e nos condena, mas jogar sua vida fora nunca vai valer a pena, mano. Que entender aqui a minha mensagem, eu venho do IP pra falar na humildade. Se liga, sangue bom, se liga, meu irmão, sente o peso da batida e o groove da canção. E viva a vida assim numa boa, não jogue fora sua vida à toa. Então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, então viva a vida, viva, então viva a vida. Viva sua vida numa boa, meu irmão. Chega junto com a gente, isso papo poético, ponto negro da poesia, cultura negra em movimento. Chega chegando, que é tudo nós. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy. Olha! E nesse final de semana passado, completaram 90 dias da maior tragédia da história gaúcha, o trágico incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, que vitimou mais de 200 jovens. Além da comoção de proporção nacional e mundial, a tragédia desencadeou uma série de ações dos órgãos públicos para fiscalizar e normatizar espaços de diversão e convívio público, principalmente falando de casas de shows, bares e boates. Aqui em Porto Alegre, a Prefeitura criou uma força-tarefa para fiscalizar, agilizar esse processo. O resultado tem sido o fechamento sistemático de casas noturnas pela cidade. Nós fomos às ruas conversar com músicos, donos de casas noturnas e com representantes da Prefeitura de Porto Alegre para entender melhor o que está acontecendo aqui em Porto Alegre, para garantir a segurança da rapaziada, mas também manter viva a cultura e a diversão. A discussão sobre restaurantes, bares e casas noturnas abrange toda Porto Alegre. A Cidade Baixa é o local onde existem a maioria desses estabelecimentos. Desde o ano passado, a Prefeitura vem fazendo blitz na região, se tornando mais intensiva após a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria. É que a gente tem que primeiro focar sobre a vida. Quando os usuários das casas noturnas enxergavam os garçons, enxergavam a mulher do dono da casa na caixa, os filhos ajudando a servir, eles ficavam tranquilos de que nada iria acontecer, que nenhum fogo iria acontecer, que nenhum desastre iria acontecer. Então, quando a gente viu que não estavam adequadas e que corriam risco e que tinham que se adequar, que nos perdoem os homens que ganham dinheiro com a noite, porque agora, com a casa deles revitalizada, reinaugurada, com tudo do incêndio em dia, eles vão ganhar muito nas visitas que eles vão receber em maior número. Se a casa tem um problema gritante, não tem uma saída de emergência, ou é revestida de um material inflamável, é claro que isso tem que ser investigado e tem que ser regularizado. Agora, não é o caso da maioria que eu estou vendo que está sendo fechada. Estão sendo fechadas porque as casas nunca tiveram alvará, trabalhavam já ou com liminar ou com alvará provisório, e isso tudo caiu por terra, foram caçados depois desse episódio de Santa Maria. Por isso eu acho que esse fato de Santa Maria, apesar de ser gravíssimo, ele não representa a realidade da maioria das casas noturnas de Porto Alegre, de forma alguma. Para que os alvarás fossem concedidos, era preciso passar por um sistema burocrático complexo, que mostrou-se ineficiente. Não havia uma comunicação ágil entre as secretarias. Durante todo esse trabalho, nós percebemos que em um determinado ponto da prefeitura demorava demais o encaminhamento do alvará, principalmente no que era relativo a obras, e a parte que a Secretaria de Obras vê
de prevenção de incêndio, que é uma parte da prefeitura, da Secretaria de Obras. Para tentar agilizar o problema, a Prefeitura criou uma força-tarefa que fiscaliza e outra que libera o alvará. E vão permanecer essas comissões. E uma terceira força, que aí vai ser temporária, que é para fazer as novas leis junto com a Câmara dos Vereadores e até com a Assembleia, porque tem muita coisa que é do tipo estadual, como o bombeiro, por exemplo. O fechamento de casas noturnas tem gerado opiniões diversas em vários segmentos da sociedade, principalmente entre músicos, empresários e frequentadores de casas noturnas da Cidade Baixa. Até agora a Força Tarefa não regularizou os lugares, né? A maioria dos lugares continuam com problemas em relação às atividades, não problemas necessariamente de segurança, mas ainda existem restrições nos alvarás das casas noturnas e bar e restaurante com música, que não se adequam ao que está previsto, né? Eles entram com processo na SMIC para alterar suas atividades, né? A descrição das suas atividades nos alvarás, mas ainda passam por toda uma morosidade, toda uma burocracia para esse alvará realmente estar ok. O que falta, na verdade, hoje é apoio das secretarias, né? E a gente precisa de tempo também para poder se legalizar. Agora, o episódio da Kiss era a munição que a caretice, que o poder público, que os burocratas da cultura precisavam para agir como estão agindo, né? Nesse momento, principalmente as casas noturnas têm algumas fechadas, né? Como é que esses proprietários vão conseguir se regularizar também sem estar trabalhando? Seguimos com o radar e com o assunto. Agora mostramos outro ponto de vista sobre essa discussão que acabou colocando prefeitura de um lado e donos de casas noturnas do outro. Mas e o público, vizinhos, artistas e pessoas em geral, o que pensam sobre essas ações em forma de força-tarefa para fiscalização e prevenção de acidentes nos bares e casas de shows de Porto Alegre? O programa Radar, nesse momento, está aqui na Cidade Baixa, na rua João Alfredo, esquina com a Rua da República. Agora é quase 10 horas da noite de uma sexta-feira e, como vocês podem ver, o movimento está bem fraco. Então a gente vem até aqui para conversar com a galera e saber o que eles estão achando do fechamento de vários bares que vem acontecendo aqui na Cidade Baixa e em Porto Alegre também. E aí, pessoal, tudo bem? Me diz uma coisa, o que tá achando do fechamento dos bares aqui da Cidade Baixa? Eu tô achando... eu prefiro não falar. Eu prefiro não falar. A equipe do Radar encontrou dificuldade para falar sobre o assunto com alguns frequentadores e donos de bares. O motivo? Pia, esse é um grande mistério. No entanto, outras pessoas expuseram suas opiniões. Uma delas é que o fechamento de bares representa o desemprego de vários profissionais da noite. Eu sou músico também e desde longa data a Cidade Baixa sempre foi uma zona boêmia, né? De Lupicínio Rodrigues, Túlio Piva. Eu acho muito ruim porque a música é um trabalho e é um trabalho que está sendo cortado. Todas as grandes cidades, tu vai ver o Rio de Janeiro, tem a Lapa, tem sua zona boêmia, né? E aqui em Porto Alegre é a Cidade Baixa, a zona boêmia. A casa que eu toco já há mais de 3 anos está fechada, o sustento da minha família está ameaçado e assim de tantos outros músicos que eu conheço, né? Tem os dois lados, né? Eu como representante desse movimento musical, observo que é um momento muito crítico. Por quê? Porque a música, ela gera um número grande de empregos, né? O microempresário Gustavo observa que desde o ano passado, quando começaram os fechamentos das casas noturnas, o público migrou para novos estabelecimentos que foram abertos em outras partes da cidade. Caiu bastante o movimento para quem vive, né? Para quem vive da noite aqui, ficou realmente bem complicado, né? Com certeza tem alguma força querendo inibir o movimento de músicos, de bares, né, de cultura acontecendo na cidade. Infelizmente, apesar de ser necessário alvarás e coisas assim, o prefeito não está conseguindo liberar os alvarás a tempo e os bares estão ficando cada vez mais lotados, menos opções para a gente sair e tudo muito caro.
Antes cedo, 8 horas da noite, 9 horas da noite, tinha bares aqui que hoje já estão fechados. Se não chegasse até 9h30 da noite, tu entrava numa fila e só ia entrar na casa 1 hora, 2 horas da manhã, né? Com o advento da Copa do Mundo em 2014, Ricardito acredita que a prefeitura deveria incentivar a cultura local do entretenimento para ter o que oferecer aos turistas. Isso é positivo para a cidade, não mega shows, não mega eventos, trazer o que existe de particular em Porto Alegre, o que existe de regional, né? Pequenas casas com choro, com samba, que existe brasileiro, né? Quer dizer, o que nos caracteriza. A Cidade Baixa já é um berço de determinados segmentos, né? E a gente tem aí agora um momento muito bom, que é a Copa do Mundo, que vem a crescer esse processo, né, de geração de empregos. Se tu soubesse que um bar tem apenas uma liminar para funcionar e não um alvará, tu frequentaria esse bar? Não, hoje em dia não. Depois que aconteceu em Santa Maria, realmente fiquei com medo de frequentar lugares que não tenham saída de emergência, porque não gostaria de repetir o que aconteceu de uma vez. Eu, sempre quando eu fui, não me preocupei em ir perguntar para o dono se tem liminar, alvará ou coisa parecida. Já lá em São Paulo, escancaradamente o que está motivando o fechamento de casas noturnas é especulação imobiliária. Dessa vez quem fecha suas portas é o Estúdio SP, localizado na Baixa Augusta. O espaço, identificado com a cena independente desde 2005, foi residência de um público sedento por novidade e de artistas como Criolo, Céu, Otto, Mombojó, Cansei de Ser Sexy, Tulipa Ruiz, entre outros vários artistas e grupos identificados com a nova cena paulista da música. E quem toca pela última vez por lá, no Estúdio SP, hoje é a Macaco Bong, que fará um show tocando na íntegra o disco Músico Igual a Pedreiro, álbum com o qual a banda conquistou público e crítica. E mais, com a participação do naipe de sopros da Móveis Coloniais de Acaju, e tudo isso com entrada franca. Para quem não pode correr para São Paulo para conferir essa noite inédita e única, o Radar traz para ti outro momento exclusivo da Macaco Bong. Durante o ano passado, a banda se reuniu aqui em Porto Alegre para tocar as músicas do álbum Verdinho Verdão, com a mesma formação da gravação do álbum. E nós gravamos os caras juntando duas formações, tocando em quarteto com o Bruno Caiape nas guitarras, o Ayanã Bertoldo na bateria, que está saindo da banda a propósito, o Gabriel Moreira, que é o atual baixista, no piano, e o Ney Hugo, que é o baixista original, tocando baixo. Confere aí a música Japa Bugre, gravada no estúdio Marquise 51 aqui em Porto Alegre, e nós voltamos ao vivo amanhã, 6h30 da tarde, mesmo sendo feriado. Não tem erro. Tchau, tchau. Até lá.